Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Dentro de alguns instantes estaremos iniciando a nossa reunião, mais uns 2 minutos. Aguardemos apenas um pouquinho. Então, bem-vindo todos nesse espaço virtual do Centro Espírita Joana d'Arc. Hoje estaremos trabalhando uma mensagem que já foi repetida muitas vezes, nós já ouvimos várias vezes, mas sempre será necessário ouvir a mensagem de Jesus, os ensinamentos, para que saibamos aplicá-los de maneira, primeiro entender de maneira correta, para poder aplicá-lo de maneira correta e útil. E nós estaremos falando sobre os obreiros do Senhor, que é uma das mensagens do Evangelho que está no capítulo 20. E antes de iniciar, faremos uma leitura para nos prepararmos emocionalmente, sintonizar as nossas vibrações, a nossa emoção. E a lição que estamos trazendo hoje é do livro Ceifa de Luz, do nosso Chico Xavier, com o nosso já conhecido Espírito Emmanuel. A lição número 31, intitulada Aflição. Cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o tempo doméstico transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias para que a simplicidade nos retome a existência. Além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum, exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar da nossa própria felicidade.
Em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas do dever, nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à reestruturação de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais belos, os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Então a mensagem nos traz aqui sobre a aflição. Aceita, bem vivida, compreendida, para que saibamos aproveitar esses momentos. E lembrando aqui de Jesus, né, bem-aventurados aflitos. Mas não é qualquer aflição, é aquela aflição da qual nós tiramos proveito para o aprendizado, para o amadurecimento a caminho da perfeição. A aflição são momentos de crise, crises são momentos de aprendizado. E muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, temos desperdiçado essas oportunidades de aprendizado. Nós não somos completistas, estamos justificando sempre que não deu dessa vez, eu não posso, não vou conseguir, e assim nós vamos protelando as nossas oportunidades. E que haverá um momento em que nós teremos que ceder, que aproveitar e que acompanhar o progresso de nós mesmos, junto com aqueles que se propuseram a conviver conosco. Vamos orar? Convidando a todos que estão nesse momento e a outros que estarão nos ouvindo e vendo, a fechar os olhos para orarmos. E buscando a sintonia com os benfeitores amigos, com espíritos familiares, com nossos anjos da guarda, que possamos dizer: Senhor, Jesus, nosso Mestre, governador do nosso planeta, aqui estamos, Senhor, neste ponto, nesse pequeno lugar da nossa terra, em que nos situaste como o melhor lugar para desenvolvermos, para elevar-nos nesse processo da autoiluminação, do progresso necessário e imprescindível, a caminho da nossa própria luz. Assim, Senhor, que a vossa bênção nos fortaleça, que a vossa luz nos contagie, nos envolvendo, para que nós possamos nos sentir animados, otimistas, esperançosos, na construção desse mundo melhor que todos nós desejamos, mas que terá que começar a partir de nós mesmos. Rogamos, Senhor, além de nós, pelos nossos familiares, nossos lares, nossos amigos,
nosso ambiente de trabalho, nossos colegas. Ampara-nos, que possamos compreender e superar as crises, os obstáculos, Senhor, sempre apoiados em Ti, Mestre, no vosso Evangelho de amor, nas vossas lições esclarecedoras e consoladoras, que são roteiros de vida para todos nós. Assim, damos por aberto esse momento, nessa reflexão que estaremos fazendo, Senhor, sobre os vossos ensinamentos. Que assim seja. Então, preparamos aqui um comentário sobre os trabalhadores, ou melhor, os obreiros do Senhor, do capítulo 20, mas é apenas mais um ponto de vista, porque haveremos de compreender em mais profundidade, porque na verdade a forma que ele está colocado no Evangelho já é uma forma já bastante profunda. Nós estamos apenas traduzindo para a nossa compreensão, fazendo novas interpretações para a nossa compreensão e aprofundando na alma da letra para extrair os reais ensinamentos. Então, lá no texto do Evangelho, vai dizer: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, abre aspas, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Fecha aspas. Porquanto o Senhor lhes dirá, abre aspas, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Fecha aspas. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão, clamarão, graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá, como implorais graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagaste o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. E continua: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras, abre aspas, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, mensagem de 1862. Então aqui a mensagem está trazendo aqui uma paisagem do momento em que se cumprirão as coisas previstas para a transformação da humanidade. Na verdade, os benfeitores amigos, Jesus, a equipe de Jesus que planejou, organizou o planeta e deixou em condições habitáveis para que o seu rebanho, nós, pudéssemos
em mais uma oportunidade cedida pela misericórdia divina, encarnar e ser orientado por Jesus e seus prepostos para que pudéssemos caminhar no processo evolutivo. Mas para que esse processo pudesse se consolidar, o próprio organizador, o próprio Jesus, vem e vivencia os padrões necessários para que o indivíduo pudesse, no contexto de sociedade, experimentar as vivências em benefício de si mesmo, do próximo, para que juntos pudessem concretizar o progresso necessário. E aí é lógico, né? Jesus, ao colocar o padrão de como deveria ser o indivíduo no contexto da sociedade, nesse processo de engrandecimento endoevolutivo, ele colocou fracionada todas as questões para que nós pudéssemos entender. Colocou os ensinamentos nas parábolas, nas lições, nas frases, na vivência, para que pudéssemos extrair desse contexto histórico, real, tudo aquilo que fosse, seria e será necessário para que nós possamos aprender. E nessa mensagem está dizendo que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas. Quando Jesus faz o planejamento do seu rebanho, da humanidade, ele sabia calcular, de acordo com as nossas imperfeições, com o nosso caminhar evolutivo, ele sabia que haveria esse momento das transformações. Porque, na verdade, eles são necessários, porque são ciclos de vida. São etapas que nós teremos que vencer individual e coletivamente. Individual, quando nós sabemos aproveitar as oportunidades. E coletivamente, com todos aqueles que, iguais a nós, souberam aproveitar da mesma forma. Isso não significa que serão todos, porque nem todos, como diz aqui, né? Muitos clamarão graça, graça, o Senhor, porém, lhe dirá: como implorais graças, vós que não tiveste a piedade dos vossos irmãos. Quando ele fala, ele coloca esse símbolo nessa linguagem simbólica, ele está dizendo o seguinte, que uns trabalharão, farão sua parte e outros não. Mas coloca aqui como o empecilho, né, o orgulho, a vaidade, o ciúme, né, as discórdias, fruto desses comportamentos do ser humano. Mas nós podemos trabalhar uma reflexão no entendimento do sentido de trabalhadores, em que precisamos refletir no sentido de obreiros. Então, o que significa a palavra obreiros? Trabalhador, aquele que realiza, aquele que quer transformar. Nós poderíamos ser classificados como obreiro. Tudo aquilo que já aprendemos no contexto do Evangelho de Jesus, das notícias, da Boa Nova, dessas notícias que Jesus nos traz, pelo seu ensinamento, pela sua compreensão, como espírito bem adiantado, além de nós, já em condições de ter sob sua responsabilidade um rebanho do qual eu faço parte, eu posso me considerar parte desse rebanho como um trabalhador daquele que me lidera, daquele que é o meu modelo e guia? Será que o meu comportamento reflete esse aprendizado? Então, para sermos transformadores, precisamos estar impregnados desses ensinamentos. Porque Jesus nos convida a aprender. Não obstante, a religião da qual nós somos herdeiros, historicamente, nos traz uma cultura de falar de Jesus, de pregar Jesus, de colocar Jesus num templo, num altar.
E a proposta de Jesus não é esta. Ele não veio para que ele pudesse ser contemplado, adorado à distância. Tanto que o exemplo que ele deixa na vivência, no atrito social. Ele está na rua. Lembremos da sua infância, quando Isabel visita Maria, e elas estão conversando sobre suas crianças, e falando o que cada um faz, da forma que agem. E Maria fala para Isabel que, de vez em quando, ela via Jesus, em tenra idade, a conversar com lavadeiras, com transeuntes, e falando de um mundo novo. E aquela mãe que percebia a atitude do filho. Então vejamos que Jesus vem na família, no contexto familiar, no contexto social. E na sua juventude, trazendo para a sua missão aqueles companheiros, convidando-os a pescar almas, ensinando como deveria fazer para pescar almas. Usa uma linguagem do homem pescador daquela região, de como deveria ser o trabalho para conquistar aqueles para um novo reino, que significaria uma nova sociedade. O reino, porque a linguagem da época era do rei. Mas compreendemos agora que o reino é uma sociedade estabelecida em padrões mais nobres, mais aperfeiçoados, mais reais, legítimos, que possa expressar justiça, mas antes da justiça, a equidade, para que os direitos alcancem a todos. Então ele estabelece esse padrão no dia a dia da vida. Ele está no templo, na rua, ele está no sinédrio, ele está viajando, caminhando com os seus discípulos na comunidade. E o religiosismo, o formalismo ritual da religião que nos chega é trazer um Jesus distante, num nicho, no altar. E essa não é a proposta. O obreiro não deve ser esse que vai adorar a imagem de Jesus, que vai adorar um templo em que Jesus está nos quadros, carregando sua cruz, parece que nunca vai deixar a sua cruz. E, na verdade, Jesus nos dá o exemplo para que sigamos ele na comunidade, no atrito da família, no contexto de sociedade. E ele amplia esse contexto dizendo: o Pai é um só, e perante o Pai somos todos irmãos. Ora, se ele usa essa linguagem, é para que a nossa compreensão alcance de que irmãos somos todos em humanidade. E a fronteira que está posta, ela é fronteira, é matéria. Ela corresponde à matéria. Quem fez foi o homem do mundo, não é o homem no mundo, mas o homem do mundo, que estabeleceu espaços e cercou esse espaço, chamando essa divisão de fronteira. E nem eu posso passar para lá e nem os de lá podem passar para cá, a não ser atendendo os critérios. E ele nos diz que todos nós somos irmãos em humanidade. Então, nós precisamos avançar nessa compreensão. E aí, como é que nós seremos reconhecidos por ser trabalhadores da sua seara na compreensão de humanidade? Aí ele diz, né? Meus trabalhadores ou os trabalhadores serão reconhecidos, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, se nós estamos nos propondo a ser obreiro do Senhor, aqueles que quiserem, todos são convidados, porque a vinha, né, o Senhor da vinha saiu a convidar e contratou uns na primeira hora, na segunda, na terceira e na 10ª hora. E nós somos esses candidatos, ou pelo menos devemos ser, que estamos nos propondo. Porém, precisamos saber o roteiro, conhecer o significado, a importância. A exemplo da lição que nós abrimos, haverá os momentos das aflições. As aflições fazem parte, são consequências das nossas imperfeições. Agimos mal e vamos colher o resultado do mal.
a lei de causa e efeito. Porém, existe também a lei do mérito. Quando nós trabalhamos para o bem, para a paz, para o amor, estabelecendo diretrizes seguras de felicidade, quando nós expressamos, quando isso é resultado do nosso trabalho, a lei do mérito nos alcança, nos proporcionando tudo isso que estamos pregando, nos proporciona, então a lei do mérito nos proporciona essa leveza, esse bem-estar, essa suavidade, essa doçura que queremos expressar no espaço de convivência. Então, pensando no trabalhador da seara do mestre, mais ainda se espera de nós na condição das nossas ações como cristãos verdadeiros. Ora, se estamos nos propondo, as pessoas que nos olham na direção de uma casa, como um trabalhador de uma casa, ela espera de nós algo mais. Tanto que muitos que nos encontram dizem assim: por favor, ora por mim, ora por minha mãe, ela está com a Covid, ora por meu filho, por meu irmão, por o amigo que está internado, ora pela família que perdeu seu ente querido, e às vezes fala de perdeu porque, mais uma vez, não acreditam na vida após a morte. Não aprenderam, não sabem e não se auto-reconhecem como espíritos imortais, apenas em trânsito do berço ao túmulo, que é um momento que está na eternidade, porque viemos de antes, estamos agora e vamos para depois, para outros momentos, num processo contínuo evolutivo. Então, como obreiros do Senhor, precisamos levar essa mensagem consoladora de esclarecer as pessoas quanto ao seu propósito existencial. Porque temos uma finalidade, há um propósito para cada criatura. O Criador estabeleceu parâmetros seguros de misericórdia para com a criatura. Em seus erros, em suas imperfeições, ela terá novas e tantas quantas forem necessárias oportunidades para concretizar o seu processo evolutivo. Mas que isso não nos sirva de consolo, porque entre uma oportunidade e outra, nós podemos nos reconhecer como aqueles que estamos protelando. Hoje não dá, hoje não posso, fica para depois. E aí muitas pessoas se amarram na cultura materialista, do berço ao túmulo, em que querem usufruir dos bens planetários como se fossem bens intrínsecos, que fossem realmente de sua posse, que estivesse sob seu poder. Mas, lê engano, nós ignoramos as informações de Jesus, o aprendizado, e estamos caminhando pela nossa própria escolha, a nossa pequena visão de mundo, do nosso mundo interior. Por isso que a felicidade, ela depende do autoconhecimento, de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos entender o que é a verdade, o que significa a verdade, para que nós possamos realmente ver, enxergar o nosso propósito existencial e extrair os verdadeiros e reais valores que nos é oportunizado. Mas como muitos, e principalmente os espíritas, né? Não, eu vou deixar para um outro momento. Realmente haverá um outro momento. Mas entre o momento que se passa e o momento que se aproxima, existe as oportunidades e os aproveitamentos que houveram para a transição de um momento para o outro. Ora, se o propósito existencial daquela etapa não foi cumprido, as consequências, nos dizem o Evangelho, haverá prantos e ranger de dentes. Prantos e ranger de dentes significa as aflições, as angústias. Por que eu não fiz a tarefa? Por que eu não fiz tudo aquilo que eu me comprometi? Por que eu deixei mais uma vez passar essa oportunidade? E haverá choro, haverá sofrimento. É lógico que haverá o consolo, haverá a esperança, o otimismo de o recomeço de uma nova etapa. Como ele está dizendo que aproxima o tempo em que se cumprirão
as coisas que vai promover a transformação da humanidade, significa que esse é o momento que chega em ponto final, não vem depois, vem agora. Isso significa também que eu devo reconhecer nessa linha divisória, ou eu vou entender que sou de essência divina, espírito imortal, e a caminho da luz, e precisando aproveitar esses momentos para que eu possa acompanhar a transição, ou nessa linha divisória eu fico e vou estagiar em outro momento em lugares compatíveis às minhas imperfeições. Como eu não alcancei, não fui alcançado pela lei do mérito a acompanhar essa transformação que está prevista para o meu planeta, para a minha oportunidade, para a minha sociedade, para o meu coletivo, e como eu não soube aproveitar esse coletivo, eu terei, pela misericórdia, outras oportunidades. Onde, logicamente, vou contribuir com tudo aquilo que eu aprendi, ajudando outras almas. Só que nesse grupamento de alma, em que eu vinculei o meu propósito existencial, que essas almas que eu, você, nós que estamos aqui, a família, minha comunidade, a sociedade, que respiramos essa atmosfera psíquica em que colaboramos uns com os outros, aprendendo uns com os outros, né? Se eu escolhi isto, e se elas escolheram, se vocês escolheram fazer parte desse momento comigo, nós precisamos aproveitar. Não devemos ser como aquele, ou uma linguagem, como o adolescente diz, eu não pedi para nascer. Né? Quem é culpado são os pais, quem é culpado é o outro. E eu vim só para usufruir, só para desfrutar. Eu não devo usar essa linguagem. Eu vim para contribuir. Eu vim para somar. Eu vim para aprender. Eu vim para aproveitar as oportunidades de elevação que estão ao meu alcance. Se eu não aproveitar, me alcançará a lei do pranto e ranger de dente. Se eu aproveitar, me alcançará a lei do mérito, me concedendo novas oportunidades em estágios mais avançados. É natural, é a tarefa. É a pequena tarefa bem cumprida, em que me caberá os grandes outros desafios que Jesus vai me oportunizar, pela misericórdia divina, pela providência divina, que é o departamento da divindade que providencia todos os recursos necessários à criatura, colocando ao alcance de cada uma na medida que ela busca, porque é da lei. Fazei a sua parte, que o céu te ajudará. Mas é preciso fazer a nossa parte. Quando ele diz, quando ele nos traz, na parte do texto, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra, né? Significa que dano à obra significa que tem uma obra sendo operada no tempo, no espaço, está prevista para a nossa transformação. Essa é a obra. Então, para que essa obra pudesse realmente se consolidar, muitos trabalhadores estão tendo que silenciar, resignar-se, exercitar as virtudes da paciência, a resignação, colocando em prática as boas atitudes, a benevolência, a indulgência, a luta pelos direitos. Então, é isso que ele está dizendo. Se nós, porque o dano à obra também é isso, né? Daí surgem grandes guerras, que são aqueles líderes que se engalfinham nas opiniões, nas ideias. E aí existe a incompatibilidade. E diante da incompatibilidade, se discutem, se debatem e se provocam. E aí querem colocar o predomínio das suas ideias. E quando não conseguem pelo bem, vão arrebentando com tudo e com todos. E aí surgem as grandes guerras, que começam apenas num desentendimento. E a obra de Jesus, que ele está falando, é isso aí. É o planeta que entra em erupção social, porque as pessoas não se entendem. E ele próprio está sendo dividido em centenas de interpretações de religiões, e cada uma delas falando de um Jesus. E para algumas delas, se nós falarmos que somos espíritas, o Jesus dele não nos considera irmãos.
o Jesus dele ou dela, nos consideram como pessoas do mal, que vamos representar a categoria dos diabos, dos demônios. Esse Jesus que não ama, que eles pregam, esse Jesus da discórdia que eles pregam, e defende um Jesus do amor com a discórdia, ignorando o próximo, ignorando o irmão, ignorando o amar o próximo como a si mesmo. Então, esse é o trabalhador que não colocou, que não deixou a discórdia. Muito pelo contrário, que estabeleceu a provocação, que estabeleceu a diferença, a separação. E daí vem o dano à obra. E nesse sentido é que ele vai falar também, porque essas pessoas que defendem Jesus, tratando o espírita, tratando o outro da outra religião como um estranho, esses acham, consideram-se, que estão defendendo o Jesus real, o Jesus verdadeiro, que não pararam para pensar que eles não atendem à linguagem de Jesus quando Jesus fala que perante Deus somos todos irmãos. E quando eles colocam essa interpretação equivocada da separação, defendendo o seu Jesus, o Jesus que não existe, esses, como diz assim, clamarão graça, graça. E aí, na linguagem do Evangelho, da lição de Jesus, diz assim: o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e negaste estender-lhe as mãos? Isso estamos colocando apenas uma fração das estruturas que governam o planeta, que são na ótica que dá a religião. Essas pessoas dirão para Jesus ao desencarnado, primeiro que estarão estarrecidos diante do desencarne, porque acreditam, a maioria deles, que não existe vida após a morte. E, além do mais, pela situação que se encontrarão alcançados pela lei do mérito, em situação deplorável, falaram, mas puxa, nós frequentamos a igreja de Jesus, cantamos a Jesus, louvamos a Jesus, trabalhamos, defendemos Jesus, e agora, né, ele fala, não, eu não reconheço vocês, eu não sei de onde vocês vieram, né, porque eu não preguei isto, eu não falei disto, vocês é que colocaram isso na minha boca, nos meus exemplos, mas isso não toca a minha parte. Então é isso que ele está dizendo. Muitos clamarão graça, oramos, fizemos em teu nome. Lê do engano. E será que nós espíritas podemos nos considerar trabalhadores, obreiros, impregnados do real e verdadeiro sentimento de Jesus? Será que temos esse halo amor? E aí vamos falar das estruturas que governam o planeta, que somos nós, homens e mulheres, que fazemos parte dessas estruturas. Será que as estruturas que estabelecemos, que fazemos parte, são estruturas que colocam a justiça ao alcance de todos? Será que essas estruturas são acolhedoras? Será que essas estruturas promovem uma sociedade de bem-estar, de felicidade? Estamos vendo que não. As estruturas são excludentes, marginalizam, geram escassez, geram pobreza, geram miséria. Nossos irmãos passando pela fome, nossos irmãos numa pandemia, sem o dinheiro, sem ter condições de acessar um equipamento criado pelo próprio homem para fazer exames para detectar a Covid, detectar o vírus ou qualquer outra doença. Não conseguem acessar. Não tem espaço para todos. E muitos acabam desencarnando pelo sistema que nós, seres humanos, criamos. E em nome de Jesus, às vezes. Trabalhamos em nome de Jesus, falamos de Jesus, mas os sistemas que criamos, Jesus não está dentro dele. Pelo menos a sua proposta não está dentro. E estamos alegando que somos cristãos. E aí convidamos à reflexão. Será que podemos nos considerar obreiros? Porque obreiros de Jesus não quer dizer com isso obreiro de construir centro, de abrir sala de estudo, de fazer obras em seu nome, obras materiais. Não é isso. O que Jesus está falando do obreiro, do trabalhador, é aquele que vai fazer a sua reforma íntima, se modificar para mudar o mundo lá fora.
Porque quando Jesus vem vivenciar o evangelho de amor do Pai, quando diz eu e o Pai somos um só, é na compreensão da lei de amor para com todos. Será que as estruturas criadas por nós, elas espelham isto? E aqui não é a obra do centro, é a obra das estruturas que fazem parte da sociedade cristã, que se intitulam cristãs. Então, essa é uma reflexão que estamos trazendo para que possamos compreender a real necessidade do trabalho que temos que realizar, que pelo menos devemos realizar, para a verdadeira transformação. E chega um momento que somos convidados ao mundo de regeneração que aproxima-se do planejamento, do calendário da Terra. E nós devemos perguntar: será que eu estou incluído? Ou será que eu estou no faz de conta? Porque, como diz a mensagem, Deus também já marcou com o dedo aqueles que estão fazendo obra de iniquidade, quer dizer, ao contrário da equidade, ao contrário daquilo que deveria ser feito. Somos convidados a trabalhar, meus irmãos, minhas irmãs, nesse mundo que aguarda justiça, que aguarda amorosidade, que aguarda benevolência. E essas estruturas só podem serem construídas se o homem de bem, se a mulher de bem estiver nesse contexto, nessa liderança, expondo suas ideias, impregnando essa estrutura desse sentimento. O bem não está dentro do centro, dentro da igreja. O bem está dentro de cada um, aonde ele estiver. Dentro do centro, da igreja, do templo. Enfim, se esses espaços servirem de ponte para expressar o bem, o amor e a justiça e a caridade, ótimo, estarão sendo bem utilizados. Se não, estaremos apenas criando novas fronteiras que vão dificultar o nosso progresso. O convite é: chegou o momento da transformação da humanidade. Então convidamos a todos a estarem juntos nessa proposta de construir um mundo de amor, justiça e caridade. E assim, encerrando a nossa reflexão, convido a todos a orar. Então, nesse propósito em que nos dedicamos a esse encontro, fechando nossos olhos, possamos dizer: Senhor, mais esse momento, e agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de estar diante dos vossos ensinamentos e poder extrair as lições que se farão úteis a todos nós, para que, estabelecendo em nós a reforma íntima, conhecendo os verdadeiros sentidos da vossa mensagem, Senhor, possamos estabelecer um mundo melhor a partir de nós, nossos familiares, nossos entes queridos, trazendo em nosso coração, em nosso pensamento, toda a humanidade, Senhor. E nesse momento queremos estender a nossa rogativa, que a vossa luz se estenda por toda a humanidade, Senhor. Encerrando esse momento, mentalizando essa luz cobrindo todo o planeta, Senhor, queremos te pedir, Jesus, permaneça essa luz sobre todos, fortalecendo os fracos, curando os doentes, inspirando os homens de ciência, os gestores públicos, Senhor, para que possamos todos usufruir coletivamente dos bens planetários enquanto estamos a caminho. Gratidão, Senhor, por esse momento. Que assim seja. Em nome, então, da nossa Casa Espírita Joana d'Arc, agradecemos a todos que fizeram parte desse momento e todos que terão oportunidade de nos ver, de nos assistir, no momento que for possível. Gratidão a todos.